Eu desejo saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Confesso para os irmãos que fico mais à vontade em pregar quando está na quinta-feira aqui só aqueles que sempre vêm para me ouvir. Eu disse para Itamar ali que eu estava com as pernas meio trêmulas. Eu sou acostumado a pregar aqui para pouquinha gente, mas o Senhor é aquele que faz, tá certo? Abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo de número 2. De verdade, meus irmãos, eu estou, embora faça isso todas as quintas e todas as terças-feiras, eu estou nervoso porque eu estou aqui falando a palavra de Deus. Louvado seja Deus. O tema tem que fazer jus à questão do Natal. Então, o Senhor me deu uma palavra e eu pediria a você que, por favor, só aguarde até terminar a mensagem. Eu acredito que Deus pode falar com você. Eu hoje vim com essa palavra no meu coração. O Senhor me deu esta palavra e eu tenho a convicção. Vai mexer um pouco com as nossas convicções, mas é a palavra de Deus que vai estar sendo pregada nesta noite. Lucas, capítulo de número 2, a partir do versículo 1. Lucas 2, apenas alguns versículos, apenas os 7 versículos primeiro, e você fica com a sua Bíblia aberta. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirino governador da Síria. E todos iam alistar-se, e cada um a sua própria cidade. Subiu da Galileia também José da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, envolveu em um pano e o deixou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. O tema que eu quero falar nesta noite é exatamente esta última parte. Não havia lugar para eles na hospedaria. Não havia lugar para eles na hospedaria. Qual foi a melhor notícia que você já recebeu na sua vida? Para algumas pessoas que aqui estão, de repente foi a aprovação em um concurso. Talvez a melhor notícia que você tenha recebido seja a compra de um imóvel. Eu, por exemplo, a melhor notícia que eu achava que tinha recebido foi quando eu completei, se eu não me engano, 15 ou 16 anos, que a minha tia me deu um patins novo. Aquilo ali para mim foi a melhor notícia. Quando eu soube que ela tinha me dado um patins, eu era apaixonado por patins. Aquilo ali foi a melhor coisa que eu ganhei na minha vida, naquela minha adolescência bem conturbada. Até o dia em que eu percebi que a melhor notícia do mundo foi o nascimento dos meus 2 filhos. Quando veio o João, que está ali, e quando veio o Daniel, eu percebi que a notícia do nascimento desses 2 rapazes foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Na verdade, a chegada de um filho é a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa, não é verdade? A maternidade da sua esposa, o ir à maternidade com a sua esposa, a preparação pré-maternidade, antes de preparando, vendo as cores, vendo o sexo. É verdade que eu não tive quase nada disso, não é? Porque as circunstâncias não me permitiram, mas eu não quero aqui entrar nesses detalhes, porque eu vou brigar com a esposa, com certeza. Agora, há histórias de partos que impressionam. Há histórias de partos, e a gente está aqui falando em Lucas capítulo 2, já eu vou entrar aqui
nessa história que é maravilhosa, mas há histórias de partos que impressionam pela urgência e pela vulnerabilidade. Mulheres que entraram no trabalho de parto onde menos esperavam. Alguns dias atrás eu fiz uma pesquisa e eu li alguns casos no G1 sobre estes casos inusitados de parto, né? Por exemplo, houve um parto que eu li no G1 que foi no meio de um voo. Jéssica estava em pleno ar, no 7º mês de gravidez, quando ela começou a sentir dores de parto. A pequena Alice, ela não conseguiu chegar até Porto Velho. Outro caso que eu li foi na garagem de uma casa. O nascimento da pequena Laura, lá de São Paulo. O pai dela, dando a entrevista, ele disse assim: eu posicionei o carro na garagem e a minha esposa disse: Davi, não dá. Agora, um outro caso que eu li também foi na beira da estrada. O caso da pequena Thaisa. Ela nasceu no sertão da Paraíba, no meio da estrada. Veja que casos interessantes. Mas um que me chamou a atenção, que não encontrei no G1, foi o de uma viagem para um recenseamento de um senhor chamado José com a sua esposa chamada Maria. E ele é muito interessante, é muito maravilhoso. O nome do menino era Emanuel. Eu acho que você deve conhecer. Emanuel. Louvado seja Deus. Eles foram para um recenseamento e é tão maravilhoso que na chegada, no local onde iria ser feito o recenseamento, eles não encontraram um lugar para se hospedar, e um lugar inusitado, um lugar inesperado, onde Jesus nasceu, onde Emanuel nasceu, Deus conosco, foi exatamente em uma estribaria. O pai adotivo, que se chamava José, ou somente Zé para os mais íntimos, né? Depois de uma viagem de muito sol, de muito frio, junto com a sua esposa, andando ela com um barrigão com 9 meses, andando no lombo de um animal, em estradas empoeiradas até chegar em Belém, uma viagem extremamente cansativa. E quando eles chegam, diz a palavra de Deus que não havia lugar para eles na hospedaria. Aleluia. Imagina Maria com um barrigão, extremamente cansada e ainda tendo que conseguir um local, meus irmãos, para passar a noite. Essa palavra me chama muito a atenção. Eu concordo com Michele quando ela disse, a Michele, minha esposa, quando ela disse que nós deveríamos cantar os hinos de Natal durante todos os anos, porque eles são os hinos que exaltam a pessoa de Jesus Cristo. O escritor chamado Max Lucado, ele imagina a situação da chegada de José em Belém com Maria, e é muito interessante quando José se reporta diante do estaladeiro, diante do dono da estalagem. É interessante que Max Lucado faz uma conjectura, ele imagina uma suposta fala de José para aquele homem, e segundo o pastor Max Lucado, ele diz assim, imaginando o que José diria, ele diz: o Senhor poderia refletir, falando sobre a negativa do estaladeiro quando negou a entrada de Jesus na estalagem. Ele diz assim: o Senhor poderia refletir sobre a sua decisão? Por acaso sabe quem está mandando embora? O Senhor sabe quem está bloqueando aqui para ter o parto? É Deus quem está dentro da moça. Você está fechando a porta para o Rei do Universo. Eu peço, isso é Max Lucado imaginando a fala de José diante do estalajadeiro, do dono da estalagem. Ele diz assim: eu espero que o Senhor reconsidere. Eu tenho certeza que o Senhor não vai querer ser lembrado como o homem que não permitiu que o Emanuel nascesse aqui na sua estalagem. Diz o dono da hospedaria: eu já vi alguns apelos desesperados para conseguir um quarto. Mas você me dizer, José, que Deus está dentro da moça, esse daí é o absurdo.
ela tem espinhas, ela está com os pés inchados. Como é que pode esta mulher estar? Você está me dizendo agora que ela está grávida do próprio Deus. José diz: pois é, ele é o próprio Deus. Glória a Deus. E assim nasce Jesus, o Rei do Universo, de forma inusitada e maravilhosa. A cena que Lucas nos conta não é romântica, não é um presépio iluminado aqui. Essa é a história de um casal cansado, rejeitado por sua própria terra, quem sabe até rejeitado pelos seus próprios parentes, pelos seus próprios amigos, porque José, diz a palavra, ele era de Belém. Ele tinha Jesus, naquele momento, apenas um local simples, apenas um estábulo para o nascimento daquele que era e que é o Senhor da história, aquele que é o dono de todas as coisas, aquele que é a própria vida. Assim nasce Jesus, quando não há lugar para ele. E é a partir desta verdade desconfortável, porque é uma verdade desconfortável o que eu vou dizer aqui nesta noite. Na verdade, eu vou apresentar a você aqui 4 verdades. Nós vamos caminhar dentro desse texto nesta noite e veremos 4 verdades. Em primeiro lugar, o fato de não haver lugar para Jesus na hospedaria. Não há lugar para ele. É a primeira verdade que eu quero dizer nesta noite. O texto de Lucas é muito claro quando ele nos apresenta, porque aqui era uma viagem muito cansativa. Nos tempos bíblicos, o alistamento era algo corriqueiro. Por vezes, os imperadores, os tiranos, eles estabeleciam alguns alistamentos. E diz a palavra de Deus que a viagem que José percorreu com a sua esposa, de onde ele estava até Belém, era de aproximadamente, queridos irmãos, 130 quilômetros. Os viajantes faziam esta viagem levando a sua própria comida. Era uma viagem cansativa, presta atenção. Era uma viagem que enfadava. E lembre, tem esta imagem. Maria estava com aproximadamente 9 meses de gravidez. José tinha um compromisso com ela. Ele estava noivo. Ela estava prometida a ele em casamento. Ela esperava um filho gerado do Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz que a sombra do Altíssimo cobriu Maria e a serva do Senhor engravidou. Isso mesmo, uma virgem, uma mulher que nunca havia conhecido nenhum homem. Uma virgem engravidou. Isso parece absurdo no contexto em que nós vivemos, da ciência, da tecnologia, da mente humana que só crê no que vê, mas a palavra de Deus nos garante que este aparente absurdo de um homem sem ter uma relação sexual com a mulher, ela engravidou e foi o Espírito Santo que realizou esta obra. A cidade, diz a história e diz a palavra de Deus, ela costumava ficar muito movimentada. Nesses períodos era comum todas as pessoas se encontrarem ali na cidade de Belém para fazer o seu recenseamento. Não havia a necessidade nenhuma de Maria ir com José, mas ela resolveu ir. Maria foi até Belém e se ele tivesse ido sozinho, não teria nenhum problema. Mas a palavra de Deus diz no profeta Miqueias que Jesus vai no bucho, na barriga de Maria, porque era necessário que se cumprisse a profecia de Miqueias, que diz: mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. José não era celebridade, José não era rei, não era o rei José e a rainha Maria, eram apenas um carpinteiro ao lado de uma simples jovem israelita com a barriga grande e talvez, por ser muito jovem, com o rosto cheio de espinhas. Eram 2 simples camponeses. José não tem isenção de impostos, José não tem contatos políticos em Belém, não tem uma equipe de reportagem aguardando José para fazer um documentário, não tem muito estardalhaço
estardalhaço, não tem chá revelação, não tem fogos de artifícios anunciando a chegada daquele que era o Emanuel. A única, nesta noite, verdade que eu preciso dizer para vocês, aqui nesta noite, é que não havia lugar para ele na hospedaria. Duas coisas existem aqui no homem: cegueira espiritual, porque Jesus nasceu entre os dele, mas ninguém o percebeu e ninguém o reconheceu. Falta de sensibilidade espiritual diante do movimento de Deus. Quando nós olhamos para este texto, nós enxergamos uma falta de sensibilidade espiritual, porque Deus está tocando a terra, Deus está enviando o seu Filho, chamado Jesus Cristo de Nazaré, o mover de Deus está acontecendo, as profecias estão se cumprindo, mas os homens daquela época não estão apercebidos do que estava acontecendo naqueles dias. Aleluia! Agora, queridos, se no texto que nós lemos não houve espaço para Jesus, a pergunta que eu quero fazer a vocês, eu sempre preguei assim, eu não vou mudar porque eu estou aqui diante de pessoas que eu não conheço. Eu sou essa mesma pessoa, de segunda a segunda. E se você veio até aqui, você veio para ouvir a palavra de Deus. Se no texto não houve espaço para Jesus, porque ele chegou, faltou lugar na hospedaria, ninguém o reconheceu, ninguém o viu. A pergunta que eu faço, e é inevitável fazê-la nesta noite, é: e hoje? E hoje? E hoje, meus irmãos? A segunda verdade é que ele ainda continua sem lugar. A história mudou, mas os corações humanos continuam os mesmos. Tudo se repete. Jesus é rejeitado a todo instante. Para muitos, ele é apenas um feriado, sem importância. O dia de ser bonzinho com os pobres, de tentar salvar a si mesmo com as boas obras, dando brinquedos às crianças, roupas aos que não têm. O Natal se tornou festa, se tornou luz, ceia, mesa farta, brinquedos, presentes. O Natal se tornou eventos. Ele ainda continua sem lugar. São muitas luzes que tentam ofuscar o sentido correto do Natal. Mesa com muita comida, Papai Noel, coisas que não refletem o verdadeiro sentido. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, diz a canção. Verdade, misericórdia. Vivemos em um mundo cheio, meus irmãos. Jesus, na vida de muitas pessoas, está sempre no lugar que der. Ele está sempre no lugar que der, quando eu tenho tempo. São tantas agendas cheias na nossa vida, são tantas casas cheias, muitos amigos, muitas coisas, muita comida, muito banquete. São tantas expectativas cheias, mas muitas vezes os corações estão vazios. Ainda não há lugar nos nossos dias, na mesa de muitas pessoas, para o nosso Emanuel. Vivemos sempre correndo, sem tempo para Deus, sem tempo para Jesus. Precisamos, nesta noite, pensar sobre o que ocupa o nosso coração. Não há lugar para Ele, por causa da nossa vida superlotada, das nossas agendas, da nossa correria. Não há lugar para Ele, porque muitos querem um Natal sem o verdadeiro Cristo.
Queremos apenas um Jesus decorativo, uma vida superficial. É muito mais fácil viver uma vida cristã na superficialidade. Mas Jesus, nesta noite, está aqui para fazer morada na tua casa. Aleluia! Apocalipse 3:20 diz: escutem, 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 eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos, nós cearemos juntos. Ele quer entrar na nossa casa. Não há lugar para ele, porque a cultura apaga a figura do Cristo Salvador. O Cristo foi substituído pelo consumo. Eu sei que essa mensagem parece meio pesada para o Natal, irmã Patrícia, irmã Michele. Mas eu não fui chamado para agradar a plateia. Eu não faço stand-up, eu prego a palavra de Deus. Eu tenho uma responsabilidade de falar-lhes a verdade nesta noite. E a verdade é que não há lugar, porque a nossa cultura muitas vezes apaga a figura do Salvador. Ele foi substituído pelo consumo, pelas festividades. Nós preferimos as luzes. Quantos estão abandonando os cultos de domingo para irem lá para a árvore de Natal? É desse jeito, de misericórdia. Naquele dia em Belém não houve festa para Jesus, não houve chá de presente, apenas alguns pastores que com muito medo estavam ali, conforme Lucas 2:8. Quem havia nascido era o Salvador do mundo, mas mesmo assim, ele ficou sem lugar. E muitos de nós ainda não abrimos a nossa vida para que Jesus reine definitivamente, de fato e de direito. Glória a Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele, molhado do útero de Maria, embrulhado em panos, deitado em um lugar onde os animais comiam. E não há lugar para ele, muitas vezes, nas nossas vidas. Agora, para a gente caminhar já para o fim, o texto não termina com portas fechadas onde o homem diz não há lugar. Deus abre o caminho. Ainda bem, né? Ainda bem que não depende de você. Ainda bem que não depende de nós. Ainda bem que quem abre as portas é o próprio Deus. Mesmo não tendo toda a pompa que um rei merece, ele veio. O anjo, diz a palavra do Senhor, deu aos pastores aqui a melhor notícia que alguém poderia receber. Você já parou para pensar, meu querido, minha irmã e meu irmão que está aqui nesta noite, por que ele se apresentou para pastores? Por que ele não se apresentou para sacerdotes, para escribas, para tantos religiosos daquela época? Ao visitar os pastores, o anjo aqui está revelando a graça de Deus para com os homens. Nesses tempos aqui, nesses dias, os pastores viviam à margem da sociedade de Israel. Os pastores tinham um trabalho que era impuro, que os tornavam impuros. Os pastores aqui cuidavam de animais. Os pastores faziam o trabalho braçal, andavam sujos, até às vezes fedorentos. Mas, aleluia, ainda bem que ele vem até nós, mesmo sujo, mesmo fedendo, mesmo impuro, ele vem para nos salvar, para nos encontrar, meus irmãos. Por isso que Deus não chama ricos, por isso que Deus não chama poderosos, por isso que Deus não chama importantes. Por isso que Deus chama os humildes. Por isso que Deus chama aqueles que são quebrantados de espírito.
Por isso que Deus te chamou. Aleluia, aleluia, aleluia. E Ele está aqui nesta noite, abrindo portas dos nossos corações, está nos chamando. Não tenha medo. Eu estou trazendo boas novas de grande alegria. Pode só tocar. Eu estou trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Algo maravilhoso aconteceu aqui nesse dia. Deus mandou a maior e a mais bela orquestra do mundo tocar neste dia. Meus irmãos, Deus liberou do seu céu uma parte da orquestra celestial dele, e ele disse assim, ele viu lá da terra, o meu Emanuel nasceu, o meu menino nasceu, orquestra, desce aí, vão tocar, vão tocar, vão tocar, o menino nasceu. Uma multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus. Ah, se eu soubesse qual era esse hino. Glória a Deus. Eles diziam, glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens que Ele concede seu favor. Os pastores, ao ouvirem sobre o nascimento de Jesus, logo, meus irmãos, diz a palavra, foram tomados por um desejo de ver o menino. E a palavra nos diz que eles fizeram isso com pressa. A graça de Deus se apressa por nós. A graça de Deus se apressa por nós. Quando a graça nos alcança, meus irmãos, o nosso desejo, irmã Michele, é de estar onde Jesus está. Os pastores, eu não sei se tinha 99 ou não, eu só sei que naquele dia, eles deixaram os seus afazeres e eles foram até onde estava o Emanuel. Porque quem conhece, quem encontrou esta graça, não tem outro lugar para correr, senão aos pés de Jesus. Aleluia! A graça de Deus não depende das circunstâncias da sua vida, nem da minha vida. Eu não sei se você está aqui nesta noite e já passou por dificuldades, com certeza você já passou. Eu não sei se você já rejeitou a Cristo ou não, eu não lhe conheço, mas o Cristo que está aqui, que vive, Ele conhece você. A alegria do nascimento de Jesus não é só para a igreja, é para você também, é para todos. Os pastores eram marginalizados e foram os primeiros a ouvir. O que é maravilhoso no Evangelho é que ele alcança, meu querido irmão e minha querida irmã, gente como eu e como você, gente que não merece. A salvação é um presente, não uma conquista. O Natal, pare, por favor, reflita comigo nesta noite. O Natal não é sobre receber, não é sobre receber presente, não é sobre luzes, não é de provar o quanto nós somos bons, não, o Natal é o quanto Jesus foi misericordioso em passar o que passou por mim e por você. Glória a Deus. Aleluia. Será que você pode dar um brado de glória a Deus nesta noite? Será que você pode refletir sobre isso? É um movimento do céu até a terra. É Deus enviando Jesus. Eu queria ter aqui capacidade teológica de explicar a hipostase para você. Eu queria ter a capacidade teológica de explicar a natureza de Cristo, homem e Deus ao mesmo tempo. Eu queria, mas eu não tenho. Eu me dobro diante deste conhecimento, porque o Senhor que eu estou pregando aqui é tremendo, é muito poderoso. Ele está aqui passeando no meio da sua igreja. Santo és. A graça visitou Belém há 2000 anos atrás, e a graça de Deus continua visitando hoje a igreja do Senhor. Aleluia!
A última verdade que eu digo para você nesta noite é: não tenha medo. Não tenha medo, Ele veio te salvar. Talvez você tenha ficado confuso. Talvez você nunca tenha ouvido o que eu falei agora. Mas eu quero dizer para você mais uma vez: não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Essa é a mensagem do Evangelho. E quer dizer que Deus tem para a sua vida notícias de alegria. Não tenha medo. Aleluia. Ele veio. Um menino nasceu. Um filho se nos deu. O principado estava sobre ele. O texto diz claramente que Deus não deseja que ninguém fique de fora, pois a notícia é para todos, todo o povo. Não importa para Deus a sua história passada. Ele veio para te fazer filho, meu irmão e minha irmã. Permita que Ele entre nesta noite em sua vida. Deixe Ele habitar na sua casa, fazer parte de tudo, fazer parte dos seus planos, dos seus projetos, dos seus negócios. Deixe Ele entrar, deixe Ele fazer morada na tua história nesta noite. João diz que o verbo de Deus se fez carne, habitou entre nós. Isso significa que Deus em Jesus Cristo armou uma tenda, habitou entre nós, fixou sua casa entre nós. Foi um homem, ele sentiu dores, sentiu as mesmas coisas que eu e você sentimos. Ele veio, habitou entre nós, nasceu, cresceu, aleluia, o verdadeiro Filho de Deus. Ele era perfeito, ele nunca quebrou a lei do seu pai, ele nunca desobedeceu um dos mandamentos, ele amava a palavra de Deus de todo o seu coração. Ele é o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem, o homem perfeito que está aqui nesta noite e merece ser adorado. Aleluia. Por isso que eu digo a você nesta noite: não tenha medo. O verdadeiro sentido do Natal se chama Jesus. Ele é nosso Salvador, o ungido prometido pelas profecias. Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino. Ele será o nosso rei, diz Isaías. Lucas diz, Lucas 2,11, que Ele é o Salvador, é Ele quem liberta. Lucas diz a segunda coisa, diz que Ele é o Cristo. O Cristo é o seu sobrenome, Ele é o ungido. Aleluia, Ele é o ungido prometido. Mas Lucas também diz que Ele é o Senhor. Em uma época onde os imperadores eram os senhores do mundo, Lucas está dizendo aqui: não é César, não é os governantes deste mundo. O nosso Senhor se chama Jesus de Nazaré. Belém não tinha lugar, mas você pode abrir as portas do seu coração, as portas da sua vida, para Jesus entrar nesta noite. Não havia lugar para eles na hospedaria, mas não precisa ser assim, porque a graça de Deus está visitando esta igreja. Eu concluo esta mensagem dizendo que essa é a verdadeira mensagem do Evangelho e o real sentido do Natal. Um Salvador que deseja se hospedar nos corações humanos, em simplicidade e sem muito brilho. Espero que depois de tudo que você ouviu, Jesus possa se tornar um hóspede permanente da sua casa. Eu espero que Jesus possa se tornar um hóspede permanente da sua casa. Vamos louvar o Senhor para a gente concluir? Vocês cantam aí o amigo?
que você louvasse comigo. O amigo que... Peraí, desculpa, meus irmãos. Virei errado. A minha voz já tá meio... Me surpreendeu quando todos me deixaram, ele me acolher. Sarou das algemas me... Fique de pé em nome de Jesus. Se você souber, cante comigo. Falei do meu passado, me perdoou. Isso teve um alto preço que é. Cante. Me mostrou as mãos feridas por amor. Será que você pode adorar Jesus nesse instante de pausa? Diga. O amor tão grande pode ser e entregar a própria vida sem temer. Quem já sentiu a dor de ser Deus e olha nos olhos de quem tanto mal. Aleluia, você sabe, adora Jesus. Sem receio, nem convencer. Quem pode ser melhor amigo, Senhor? Pelo céu, a própria vida renunciou. Quem pode ser o melhor amigo que o Senhor? Falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que é onde? Lá na cruz me mostrou por amor. Por mim, por você, era eu. Amor tão grande pode ter e entregar a própria vida. Aleluia! Cravado em uma cruz, pagando pelos erros que aleluia! Melhor amigo que Jesus, pelo céu, melhor amigo que o Senhor, e pelo céu a própria vida. Aleluia! A orquestra Elion ainda vai tocar. Eu queria que você ficasse em pé para adorar o Senhor. Você descansar a cadeira. A gente começou o culto às 6h15. 6h15, eu marquei. Fique em pé, por favor. A orquestra Elion ainda vai continuar adorando ao Senhor. Mas eu tenho que falar aqui uma coisa para você. Quantos que ainda não abriram lugar para Jesus na hospedaria da sua casa? Se você deseja fazer isso, a orquestra ainda vai louvar ao Senhor. E se você desejar, Jesus está aqui para te receber, não como alguém temporário, mas alguém fixo na sua vida.
Louvado seja Deus. A orquestra El Elyon ainda vai louvar ao Senhor. Aleluia! Irmão, não vamos embora, tá certo? Tem uma bênção aqui. Se você for e quiser perder, eu não vou nem dizer o que é. Adore a Jesus aí no seu lugar, tá certo? Levanta a mão para cima. Bota a mão no coração. Pure, aqui você tem liberdade. O lugar não é meu, a casa é dele. Então adore o nome dele. Você está numa Assembleia de Deus, tem liberdade. Exalte o nome daquele que vive. Glória a Jesus. Glória a
a minha fé. Glória, glória ao Autor da minha Podem sentar, meus irmãos. Sentem. Oh, aleluia! E para encerrar, vamos encerrar dizendo que Ele é Jeová. Eita glória! Ele é o nosso Deus, Ele é o Salvador, que nasceu, morreu, porém morto não ficou, porque Ele ressuscitou, e a orquestra vai louvar com o hino, Ele é Jeová. Amém. Aleluia. Aleluia. Maravilhoso. Aleluia. Deus poderoso, Ele é Jeová. Ele é Jeová.